A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, queridos irmãos que nos ouvem pela rádio, aqueles que nos assistem pela rede social. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós oramos nesta manhã para que o Senhor motivasse as pessoas que precisam saber do assunto que nós vamos tratar, que elas estivessem junto conosco nesta manhã. Deus Ele é a luz que nos guia, Ele é o advogado que nos defende, o Pai que nos ama. Deus na realidade, Ele é o médico que pode nos curar se nós pedirmos. Meus irmãos, Deus é tudo que nós precisamos. E por isso nós estamos aqui para estudar a sua palavra, para estarmos em consonância com os seus ensinamentos. Nesta manhã vamos tratar do assunto que Pedro perguntou a Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? Olha que interessante, né? A pergunta de Pedro. Então vamos orar para iniciar o nosso assunto. Querido Deus, agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui examinando a Tua Santa Palavra, pelo amor demonstrado em nosso favor, que a cada dia nós percebemos o cuidado de Deus por nós. Abençoa cada um de nossos irmãos que estão junto conosco neste estudo e permite-nos, Senhor, estarmos sempre com o coração contrito, pensando nos nossos erros e pedindo perdão ao Senhor e perdoando os outros também. Em nome de Jesus, amém. Pastor Ivan está conosco, nós temos um privilégio de ter uma pessoa tão conhecedora da Santa Palavra e nós vamos dar oportunidade, então, para que ele cumprimente vocês também. Bom dia, irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pela rádio, pela transmissão do Face, depois a mensagem vai ser colocada ali no YouTube, no canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, para que você também possa compartilhar e assim estender esta mensagem acerca do perdão, uma mensagem de um tema tão relevante para os nossos dias e tão abrangente dentro das questões humanas, como nos relacionarmos com esta questão do perdão que Jesus apresenta com uma ênfase tão grande, porque afinal de contas este é um dos maiores motivos que Deus se fez carne e habitou na terra, na pessoa de Jesus, oferecer o perdão.
o perdão, a reconciliação, para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de restauração e de vida eterna. O perdão que nos traz a paz, como diz o apóstolo Paulo, que excede todo o entendimento, e o perdão que Deus nos oferece pelo sacrifício de Cristo. Agora, o assunto de Pedro, como a irmã já colocou aqui, dentro das relações humanas, como lidar com o perdão. Dentro das questões espirituais já é um pouco complexo falar a respeito disso, lidar com isso, mas parece que dentro das questões humanas essa complexidade fica um pouco maior, fica um pouco mais tenso quando nós tratamos desse assunto do perdão. Então, que este assunto, que esse momento seja dirigido pelo Espírito Santo e que Deus possa falar com você em particular de uma maneira muito especial dentro das suas necessidades. O texto bíblico que a irmã Jo citou a respeito do perdão, o diálogo de Pedro com Jesus, está em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, onde o texto diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Será que Jesus queria que as pessoas tivessem um caderninho assim para ir anotando, né? 70 vezes 7 é muito tempo, né? Quando der 490, daí eu não perdoo mais. Né? Será que era isso que Jesus queria? Mateus, ele trabalha muito com uma perspectiva hebraica. Mateus é hebreu, né? Ele é um judeu, e ele trabalha com uma perspectiva hebraica conhecida como gematria. A gematria é a simbologia dos números, né? E dentro do hebraísmo isto é bastante conhecido, quando nós temos principalmente os números de 1 a 12, porque é contado dessa maneira, através daquilo que Deus nos ensina. E o 12 é um número recorrente, 12 discípulos, 12 tribos de Israel, 12 anos que a mulher com fluxo de sangue padeceu, né? Então 12 é um número muito recorrente porque está relacionado ao discipulado, aquilo que está sendo transmitido aos discípulos. Agora, dentro da gematria hebraica, nós temos o número de 1 a 12, que 1 é a unidade em Deus, o 2 é a comunhão, o 3 a triunidade em Deus, o 4 é a plenitude e a longanimidade, o 5 equilíbrio, o 6 imperfeição, o 7 é a perfeição, né? O 8 é a paciência estendida, 9 ingratidão, o 10 é a totalidade da obediência, por isso os 10 mandamentos, né? O 11 é o aprendizado e o 12 o discipulado, né? Então, esses números que complementam a gematria, quando nós compreendemos isso dentro da perspectiva hebraica para entender a cultura bíblica, a gente começa a entender melhor o que Pedro está perguntando para Jesus. Nós devemos perdoar 7 vezes? E Jesus responde: não, Pedro, é 70 vezes 7. Eles não estão tratando de matemática, né? A questão é isso, eles estão tratando de perdão. Por que 7? Porque 7 representa a perfeição completa. É um número divino aplicado a Deus. A triunidade divina, ela é representada pelo 777, né? Que é a triunidade divina. Assim como a imperfeição humana é representado pelo número 6, e o que é colocado na Bíblia, o número da besta, né? E a besta são os humanos imperfeitos, né? E este número da besta é 666, né? 666. Por quê? Não é um número real, é uma representação.
Assim como Deus é 777, o perfeito sobre o perfeito sobre o perfeito, o ser humano é 666, a imperfeição sobre a imperfeição sobre a imperfeição. Cada vez mais imperfeito. Cada vez mais imperfeito. E se a gente não der ouvidos a Deus, que é o 7, a gente só vai viver no 6. Né? Ou seja, se a gente não observar o que é perfeito, nós vamos viver eternamente na imperfeição. E é com esse pensamento que Pedro está conversando com Jesus. Então, Pedro ele coloca assim: Senhor, o meu perdão para uma pessoa tem que ser até 7 vezes, ou seja, o meu perdão tem que ser total, tem que ser perfeito para uma pessoa. E Jesus traz uma resposta que é muito curiosa, porque a pergunta de Pedro já apresenta algo divino, algo perfeito, algo completo. Eu vou perdoar perfeitamente até 7? Eu devo perdoar tudo? É isso que Pedro está falando. Eu devo perdoar tudo, né, que um irmão fizer contra mim? E olha a resposta de Jesus. Jesus fala: Pedro, você não vai perdoar só até 7, o que já é perfeito. Mas você vai perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7, por quê? Porque 70 vezes 7, o que vai dar? 490, né? Na gematria, vai envolver 2 números, 4 e 9. O 4 e 9 é longanimidade, né? A extensão da esperar, trabalhar as emoções e sentimentos a longo prazo, longanimidade, né? E o 9, que é ingratidão, né? Então, assim, você vai perdoar a longo prazo todos aqueles que você considera de alguma maneira que foi ingrato com você, né? É isso que Jesus dá como resposta. E dentro disso também, esse 70 vezes 7, trabalhando os 2 setes. Por quê? Porque a pergunta de Pedro é: eu vou perdoar perfeitamente o meu irmão que pecou contra mim? Né? E Jesus ele responde: 70 vezes 7. Então 7 e 7. Você vai perdoar perfeitamente o seu irmão. Quem é o outro 7? O outro 7 sou eu. Né? Porque às vezes eu perdoo meu irmão, mas eu não me perdoo. Perdoar a si mesmo é muito difícil, é muito complexo. Às vezes muitas pessoas têm a capacidade de, dentro de uma situação, perdoar ao outro, mas ele não perdoa a si mesmo dentro de uma situação. Já conheci pessoas, por exemplo, em situações bastante difíceis que, por exemplo, num acidente de automóvel, e já conheci várias pessoas que passaram pela mesma situação, infelizmente, porque acidente de automóvel é algo bastante recorrente, né? E, inclusive, né, uma dessas pessoas são muito próximas da gente, né? Mas eles sofreram um acidente de automóvel em que foi um atropelamento, né, em que a pessoa, uma criança envolvida num atropelamento, ela teve que amputar uma parte da perna, da canela para baixo, a perna direita da canela para baixo, né? Então, assim, por muito tempo, a mãe dessa criança, né, ela perdoou a pessoa que atropelou, porque compreendeu que realmente foi um acidente. Ele também não teve culpa daquela situação, por causa de um buraco na pista, ele teve um descontrole ali, acabou subindo na calçada, mas ela estava levando a filha para a casa de uma amiga dela. A filha era criança, ela estava indo na casa da amiga e levando a filha, e a filha não queria ir, né? E esse acidente aconteceu nesse momento. Então ela perdoou a pessoa que atropelou, mas ela não se perdoava porque ela obrigou a filha a ir, né, num lugar que a filha não queria, né, e acabou acontecendo um acidente, a filha perdeu essa parte da perna. Então ela perdoou o outro, né, no acidente, mas ela não se perdoava.
E isso foi um processo, né, que durou muito tempo até que ela compreendesse que ela tinha que se perdoar também. É disso que Jesus está falando. 70 vezes 7. A plenitude do perdão não é você só perdoar ao outro, mas você também se perdoar dentro do fato acontecido, do incidente acontecido, para que esse perdão realmente se torne perfeito. E aí, depois, Lucas tratando disso, né, no texto de Lucas, capítulo 17, Lucas 17, ele usa o mesmo tema de Mateus e ele faz uma ampliação, ele envolve a questão da fé. Por quê? Porque esse perdão também envolve o relacionamento com Deus. Então é uma questão assim, eu perdoo quem me ofendeu, mas eu tenho que me perdoar dentro daquela circunstância e eu também tenho que me sentir perdoado por Deus. Que é um outro processo. Às vezes a pessoa, ela até se perdoa, ela perdoa o próximo, mas ela tem a impressão que Deus não a perdoou. Então, só para assim, a gente ver o quanto esse tema do perdão é complexo e é extenso. Porque envolve a minha pessoa, envolve a pessoa do outro envolvido e envolve as questões espirituais. Ele é um triângulo aí que tem que ser perfeito dentro do perdão. E é isso que Jesus responde para Pedro. Fala, Pedro, não é 7, não é só o irmão. Você tem que se perdoar a si mesmo e tem que se sentir perdoado por Deus. É 70 vezes 7. É interessante isso daí, porque 70 vezes 7 ninguém consegue contar, né? Não. É muito tempo, né? E se a pessoa ficar contando as ofensas até chegar nesse número, né, ele não vai viver. Exatamente. Né? Porque ele vai. Quem conta é porque está guardando. Né? E se ele guarda é porque não houve perdão. Né? Então a questão não é o número, mas a questão é como este relacionamento, né, com o próximo, consigo mesmo e com Deus acontece dentro do aspecto do perdão. Isso. Eu penso que Jesus quis ensinar, então, vários princípios nessa questão, né? Perdoar sempre, por exemplo, né? O perdão, o que Jesus está colocando em primeiro lugar, né? O perdão, ele é muito mais benéfico a quem perdoa do que a quem recebe, né? Em primeiro lugar, isto. Jesus, ele dá tanta ênfase nessa questão do perdão, que quando ele nos ensina a orar, em Mateus capítulo 6, quando ele nos ensina a orar, ele dá uma ênfase muito grande. E aí eu falo para as pessoas assim, olha, tome muito cuidado com a tradução bíblica que você tem, porque dentro dessa questão da tradução bíblica, às vezes a tradução ela muda a perspectiva do contexto real. Então, quando nós temos aqui em Mateus capítulo 6 a oração do Pai Nosso, onde Jesus ele nos apresenta que nós devemos orar desta maneira, e ele começa ensinando, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, né, assim na terra como no céu. Né? E no versículo 12, né, uma grande parte das Bíblias da tradução mais recente, a Revista Atualizada, que é uma versão que nós usamos também, fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta tradução, ela é incorreta diante do contexto e diante do texto original. Né? O texto não é assim, perdoai as nossas dívidas, até porque todo mundo quer ter dívida perdoada, né? Principalmente hoje que muitas pessoas estão devendo questões financeiras, então fazer uma oração para perdão de dívida, né, parece muito próprio, né, muito próprio para o momento, mas não é disso que Jesus está falando.
o texto original, e nas traduções mais antigas, como a Revista Corrigida, por exemplo, ele coloca assim, trazendo do texto grego, ele fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? E isto fica claro porque quando chega no versículo 14, mesmo nessa tradução nossa, que é Revista Atualizada, que no versículo 12 coloca perdoa as nossas dívidas, mas quando vai no versículo 14, ele volta para o contexto correto. E Jesus explica, depois que ele encerra a oração, Jesus explica o que ele quis dizer. E ele coloca aqui, olha o versículo 14 da oração. Porque se perdoardes as ofensas aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está bem claro, né? Tá bem... Mas observem a importância disso, né? Porque assim, Jesus ele faz um destaque falando, olha, se eu não oferecer o perdão e se eu não perdoar de fato, como é que eu vou orar a Deus? Perdoa assim como eu perdoo. Se ele não está perdoando, então ele está pedindo para não perdoar ele também. Para não perdoar ele também, né? Porque é na mesma proporção. É isso que Jesus está falando. É por isso que o versículo 13, dentro desse contexto, fala: e não nos deixeis cair em tentação. Qual é a tentação que Jesus está falando aqui dentro do contexto? Não me deixe cair na tentação de não perdoar alguém. Porque se eu não perdoar alguém, eu corro o risco de não ser perdoado também. Isso. Né? Nossa. E não ser perdoado por Deus é uma coisa gravíssima, né? Tão grave que envolve a minha vida eterna. Né? Porque eu não ser perdoado por uma pessoa é uma coisa, agora não ser perdoado por Deus. Agora, qual a condição textual que Jesus apresenta aqui? Em que situação em que eu não vou ser perdoado por Deus? Deus está disposto a perdoar todos, em qualquer momento, em qualquer situação, desde que haja confissão, reconhecimento do erro, arrependimento e conversão. Então, quando há esse processo diante de Deus, Deus dispensa a graça, a misericórdia, e a pessoa é plenamente perdoada. Agora, para que ela seja perdoada, ele tem que perdoar a quem o ofendeu também. Né? Por quê? Porque se esse perdão não acontece, como Jesus colocou aqui para Pedro, se esse perdão não acontece na sua plenitude, é só um perdão superficial, de boca, a pessoa que fala assim, né, eu perdoo, mas não esqueço, o que já é uma frase totalmente errada, porque perdão não é Alzheimer. A questão é, perdão não é esquecimento. Você não vai esquecer o fato, o que aconteceu, mas você vai observá-lo de uma perspectiva diferente. Você vai aprender com ele. Você vai crescer com aquela adversidade. Você vai crescer com aquilo que te ofendeu. Né? E você vai cuidar também para não fazer a mesma coisa com outra pessoa. Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos falhos. Quantas pessoas que nós já ofendemos na vida? É mesmo, às vezes até sem perceber, né? Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, sem perceber. Né? Porque uma coisa que nos atrapalha muito é a voz. Quando nós falamos, muitas vezes o outro entende de uma maneira diferenciada. Né? Dentro daquilo que nós não dissemos e não tínhamos a menor intenção de dizer o que o outro entendeu. Mas o outro entendeu e se ofendeu. A tonalidade da voz, né? Assim, o modo como se fala, às vezes até as expressões faciais que acompanham a nossa voz, né? Sim, né? Porque o ser humano, existe um contexto geral que está sendo observado. O gesto, a expressão facial, o tom da voz.
né? E principalmente hoje, se tratando de um mundo de redes sociais, em que se escreve muito, né? Se escreve pelo WhatsApp, se escreve pelo Face, e texto escrito não tem entonação de voz. Né? E as pessoas até tentam pontuar, tentam colocar aqueles emojis para dar uma ideia ali do sentimento, da expressão, mas mesmo assim, às vezes a pessoa que recebeu a mensagem dá uma entonação diferente daquele que escreveu. E ele pode se ofender com algo que ele recebeu, com alguma situação. Agora, o que Jesus fala? Independente de qualquer circunstância, observe o que você viveu, observe aquela experiência e use para o seu crescimento, para a sua interação. Use de uma maneira em que o que te feriu também te fortaleça e promova crescimento. Né? Quando nós observamos isto, né, é muito interessante o texto de Hebreus, nós estamos estudando Hebreus, né, o texto de Hebreus fala que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Né? E é muito interessante porque quando o texto fala Jesus aprendeu obediência pelo que sofreu, ele está falando da humanidade de Jesus e no contraponto que foi de Jesus como Deus se fazer a semelhança humana. Né? Que como Deus ele não tinha que obedecer ninguém, ele precisava receber obediência. Ele é autoridade, né? Então ele é a autoridade que aprendeu a obedecer. Né? E se ele é uma autoridade que aprendeu a obedecer, né? E a gente? Como é? Né? Agora, o que o texto está apresentando de pano de fundo é que ele aprendeu algo diferenciado, novo, pela experiência da dor, pela experiência do sofrimento. E é nesta perspectiva em que Jesus está trazendo essa ideia do perdão a Pedro. Né? Pedro, absorva a ofensa que você recebeu, absorva como um aprendizado, como alguém te ensinando alguma coisa. Aprenda com a dor. Se as pessoas conseguirem aprender com a dor, até porque na vida nós temos muitas dores, se as pessoas conseguirem aprender pela dor, elas também vão viver muito melhor. Porque aprender só pelo prazer, né, não é possível o tempo todo na vida. Nós temos muito mais dores do que prazeres nessa vida. A expressão de Jesus, no mundo tereis aflições, né? Então, Jesus já nos alerta, vocês vão ter aflições, aprendam com elas. Isso. Que bom, né, que nós podemos, até em meio à dor, ter um aprendizado, né? Porque a dor é uma coisa tão, assim, sofrida, né, para nós. Mas... Sim. Agora, nessa perspectiva do aprendizado da dor que Jesus apresenta, eu gosto muito a cena é horrível, né? Mas eu gosto muito da maneira que Jesus interpreta a cena da sua própria crucificação. A cena é horrível, né? É algo, assim, a gente não viveu naquela época, é algo inimaginável para o nosso tempo, uma pessoa crucificada, dilacerada, nua, porque ali na cruz ele está completamente nu, aquele paninho que colocam ali na sexualidade dele é só para os dias de hoje, por causa de uma questão de pudor. Na cruz ele não tinha nem aquilo, ele estava realmente completamente nu, porque a exposição da nudez faz parte da vergonha, né, da crucificação. Então, era uma cena assim, inimaginável para os dias de hoje. E Jesus, ele fala com uma doçura, quando a gente vê o texto, né, no seu original, e até trazendo a entonação correta para a língua portuguesa, ele fala com uma doçura, olhando para as pessoas que estão matando ele, né? Que estão torturando, que estão humilhando, que estão xingando. E ele olha com um olhar de pai para uma criança,
É exatamente essa expressão no texto grego. O olhar de Jesus é um pai olhando para uma criança e ele fala assim: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A perspectiva de Jesus é assim: eles só estão me ofendendo porque são crianças. Isso é infantilidade. E eu sou o brinquedo deles. Eu sou o brinquedo deles nesse momento. Então, perdoa eles, porque isso é infantilidade demais. Quando nós olhamos para um ofensor, alguém que está me machucando, quando eu quero oferecer o perdão, dispensar o perdão, quando eu olho para ele como uma criança, eu tenho uma facilidade maior de perdoar. É mesmo, porque a criança, ela é tão assim, inocente, né? Ela não guarda mágoa, né? Não, ela até tem maldade, porque a corrupção do pecado faz isso, né? Desde de pequena criança também é má, né? Criança, você pega uma criança assim que já tem uma certa mobilidade, se você deixar um brinquedo pontiagudo na mão dela, ela enfia no outro. Isso. Né? Então, ela já tem esse tom de maldade, de egoísmo, esse brinquedo é meu, não vou dividir com você. Né? Então, a criança tem essas questões, porque a corrupção no pecado fez isso. Mas, o que ela faz é uma coisa assim... primeiro, ela não guarda a intenção, ela não guarda rancor, ela não guarda o sentimento, ela reagiu de acordo com uma circunstância imediata. Alguém tentou pegar o brinquedo dela, ela foi lá, pegou alguma coisa e bateu na mão. Né? Ou foi lá e pegou o brinquedo. Ela ofende, mas porque ela está se protegendo. É uma relação de criança. Né? É até uma coisa assim, né? Pais, né? Eu falo sempre isso para os pais: pais, não entrem em briga de criança, porque a criança vai esquecer a briga, depois você e o outro pai, né? A mãe e a outra mãe acaba virando a cara uma para a outra e as crianças ficam de bem, né? Uma vez eu vi uma gravura que mostrava duas crianças brincando e falando assim: essas crianças brigaram há 10 minutos. E os pais, um de costa para o outro, esses brigaram há 10 anos. É exatamente isso. E às vezes esses brigaram há 10 anos por causa dessas crianças. Né? O que acontece é isso. A criança se perdoa com uma facilidade porque ele não guarda. Ele está vivendo uma circunstância e ele olha um para o outro como criança. Agora, este é o problema da pessoa que quer guardar a ofensa, guardar a mágoa, guardar a amargura. Muitas vezes aquele que guarda é o que sofre e o outro já esqueceu. Né? O outro nem lembra daquela situação e ele fica amargurado. É ele que sofre e ele não oferece o perdão e aquele que ofendeu nem lembra mais. Já esqueceu, porque é mais fácil esquecer quem bate do que quem apanha, né? Quem apanha demora mais para esquecer, né? Então, mas usando essa figura, né? Para quem apanhou quando criança, às vezes hoje sente até saudade da sua. Né? Porque, mesmo que no momento não foi tão agradável, mas hoje, como adulto, compreende o motivo da disciplina. Exato. Porque precisou também disciplinar alguma criança, né? Filho. Assim como Deus fala, que ele corrige e açoita quem ele ama. Né? Porque a correção faz parte do amor. Exatamente. Aquele que deixa muito solto, aquele que nunca corrige, aquele que nunca disciplina, aquele que nunca faz nada, a criança também entende que meu pai não liga para mim, minha mãe não liga para mim. A gente tem uma menina lá na igreja que ela está trabalhando com crianças na escola. E tem uma menina que abraça ela e fala: eu queria que você fosse minha mãe, porque a minha mãe não liga para mim.
porque não corrige, É. não tem esse ponto da correção. E ela se sente solta demais, ela se sente abandonada demais, porque não existe uma preocupação, não existe uma correção. Ah, você vai sair de casa, ninguém pergunta que horas volta, ninguém pergunta onde foi, né, com quem estava, né, o que estava fazendo. Então, não, ele se vira, ele tem que ter responsabilidade. A questão é, ele tem que ter responsabilidade, mas tem que se sentir amado, tem que se sentir acolhido, né? Tem que ter um lar, né? Eu falo, um dos maiores dificuldades do mundo moderno foram as pessoas terem transformado o lar em albergue. É mesmo. Né? Só dorme lá, né? Só dorme lá e são pessoas completamente estranhas convivendo debaixo do mesmo teto. Né? O lar virou um albergue. Então, e isto é uma dificuldade. E nisto também tem que haver perdão. Isso. Para que haja uma estrutura de reconciliação, tem que haver perdão. Agora, o que Jesus coloca aqui na oração? E não vos deixeis cair em tentação. Né? Não caia na tentação de não perdoar. Né? Porque quem vai sofrer é você. Agora, observe a expressão do perdão sempre, né, com a perspectiva da infantilidade do ofensor, que é o que Jesus faz na cruz. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. São crianças. Se você observar o ofensor como criança, mas daí a pessoa fala assim, mas ele não é criança não, ele fez de propósito. Né? Ele é mau mesmo, ele é ruim mesmo. Pode até ser verdade, mas o problema é que quem está sofrendo é você. E na realidade, quando alguém ofende, magoa, fala mal de nós, né, que é uma coisa que às vezes é difícil de perdoar, ele não está errado, porque nós não somos bons mesmo, né? Nós somos maus. Nós somos corrompidos pelo pecado para a maldade, mas como Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós somos criados para boas obras. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é uma bondade perfeita, né? E fomos criados para boas obras. Agora, nós temos o problema da corrupção do pecado e temos que aprender a lidar com essa situação. Por isso, o se perdoar é tão difícil também. Porque o se perdoar é olhar para si mesmo como infantil. Certo. Né? E as grandes ofensas e os grandes erros que nós cometemos na vida, se nós formos sinceros e honestos conosco mesmos, nós vamos perceber que os nossos grandes erros, o motivo que estava por trás foi o momento de infantilidade nossa. Isso, não ter assim nenhuma maturidade para agir, né? Não ter maturidade, não ter a humildade de buscar ajuda, né? Não ter preparação para lidar com aquela situação, né? E aí o que acontece é que a gente chega a um ponto que fala, nossa, usando uma expressão bastante popular, eu fui muito burro mesmo. Né? Não devia. Esse eu fui muito burro mesmo, na verdade não é burro, eu fui muito infantil. Isso. Né? Eu não agi com sabedoria dentro daquela situação porque eu não me preparei, eu não tinha instrução para isso. E aí, se a pessoa não tem essa percepção de que ela agiu com infantilidade dentro daquela situação, ele vai ter uma dificuldade maior de se perdoar. E a falta do perdão a si mesmo mostra que ele continua infantil. Isso, ele continua imaturo, né? Continua imaturo. Né? E a resistência de imaturidade, né, do ser humano é porque ele não quer reconhecer que ele está errado para si mesmo. Né? Reconhecer o erro em si mesmo é uma prova de maturidade humana. Quando a pessoa ela chega e fala assim, olha, eu tenho que me perdoar, ou virar para alguém e fala, me perdoa, porque eu errei, o culpado foi eu. Numa coisa simples, estava falando de acidentes de trânsito, uma batida de carro. Quem já bateu o seu carro? Nossa, né? A maioria de nós, né?
A maioria já bateu, mas ninguém confessa. É sempre alguém que bateu nele. Né? É o outro que provocou o acidente. Por quê? Porque reconhecer que fui eu que estava dirigindo mal, né? É difícil. Né? É difícil. Não foi o outro. O outro entrou na minha frente. Né? Então, essa tentativa de transferir a culpa acaba gerando a falta de perdão a si mesmo. Então, uma outra coisa que eu penso que Jesus também quis ensinar é que Deus sempre vai nos perdoar quando nós tivermos um coração contrito, que é isso daí, né? Reconhecer, coração contrito é reconhecer que eu errei. Reconhecer que eu errei. É o problema de toda pessoa que quer resolver algo de fato. Uma questão muito clara a respeito disso é, por exemplo, uma pessoa viciada em qualquer substância, seja no álcool, seja em drogas. A maior dificuldade, a dificuldade inicial do tratamento dessa pessoa, ela é reconhecer que ela é viciada. Que ela precisa abandonar aquilo, principalmente naquilo que é socialmente aceito, como o álcool, por exemplo. Porque a pessoa observa o álcool como algo, não, a sociedade inteira aceita, todo mundo bebe, isso é normal, e eu só bebo socialmente. Né? Não importa que chega caindo, né? Eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente, só que eu não posso ficar sem beber nem um dia, né? E eu bebo o suficiente para não conseguir coordenar os meus movimentos depois, né? Mas eu só bebo socialmente, né? O problema é que ele é muito social. Né? Isso todo momento você está em sociedade. Precisa estar em sociedade, né? Mas se sociabilizando, né? A todo momento ele precisa estar ali. O reconhecer de que ele tem um problema é difícil. É muito difícil. E a questão do perdão passa por esse crivo. Em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer que eu não sou perfeito. Eu não tenho esta prerrogativa de ser tão perfeito e inerrante quanto Deus, quanto Jesus. Somos seres imperfeitos. E na nossa imperfeição, nós ofendemos não só ao próximo e não só a Deus. Nós ofendemos a nós mesmos, muitas vezes. Quantas atitudes e quantas palavras nós falamos que nós mesmos nos sentimos ofendidos depois. Então, o verdadeiro sentido do perdão nessa fala de Jesus não está, na realidade, em quantas vezes, mas numa atitude de amor, de sempre perdoar, né? É uma atitude de amor, uma atitude que está baseada no que Deus cuida de mim e eu vou cuidar dos outros. De amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Agora, para amar ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar, né, mim primeiro, para poder amar ao próximo na mesma proporção em que eu me amo, né, e transferir este amor dentro da essência, da perspectiva de Deus. É por isso que Lucas, no capítulo 17, ele coloca esse acréscimo falando que o perdão está ligado à fé. Né? E é bastante interessante quando ele coloca aqui o versículo 3 de Lucas 17, olha o que ele fala. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. E aqui volta de novo, porque é o 7. Se 7 vezes ele errar, se 7 vezes ele vier pedir perdão, perdoa, porque o 7 significa, né, o absoluto do perfeito. Né? Então, não é um número, quantas vezes isso acontecer, perdoa. Isso. Tem que ser plenitude, né? Tem que estar sempre perdoando. Agora, dentro do perdão, existe uma questão que a gente não pode deixar de pontuar. Que muitas vezes
pelas sequelas da experiência, apesar do perdão, a convivência, a continuidade da convivência fica impossível, né? Em muitas circunstâncias. Então, o fato de você perdoar uma pessoa e não continuar convivendo com ela, não significa que você não se perdoou, ou que você esteja guardando mágoas daquela situação, ou que você não perdoou aquela pessoa. Mas, às vezes, existem sequelas das circunstâncias humanas em que o perdão impede a convivência. Perdeu a confiança, por exemplo? Perdeu a confiança, ou a agressão foi muito grave, né? Como, por exemplo, eu que trato de famílias, já tratei de situações de violência sexual de vulnerável, né? É grave. Situações muito graves. E dentro dessa questão, houve perdão? Houve reconciliação? Houve. Mas é possível conviver, né? Apesar do perdão, apesar, né, da reconciliação que houve ali, a convivência posterior se torna impossível, né? Então, em muitas situações, a falta de convivência não significa ausência de perdão, né? Muitas vezes há necessidade do afastamento, até para que a pessoa possa se proteger também. No caso de pessoas... tem padrasto que agride, né? Que viola a criança, né? Então é difícil isso para a mãe da criança depois. Né? Muitas situações, né, adversas em que há perdão, mas a convivência, né, se torna impossível. Casais que viveram violência doméstica, né, muitas vezes há perdão entre o casal. Vão continuar casados? Não. Então, o não permanecer, né, não significa que não houve perdão. Muitas vezes, né, essa separação ela é necessária para que a pessoa consiga viver em paz, para que ela também se proteja dentro do próprio perdão. O que ela não pode é viver de ressentimentos, né? Porque ressentir é sentir de novo. Né? O ressentir é sentir de novo. Então, se ela viver no ressentimento, daí não houve perdão. Perdoar não é esquecer, lidar com aquela situação dentro de um aprendizado. Perdoar não é esquecer, mas lidar com a situação dentro do aprendizado. Agora, no aprendizado, você aprende também a se valorizar, a se proteger, né? a lidar com a sua autoestima, né? De uma maneira em que a ofensa do outro também não venha, né? Você não permite que essa ofensa venha diminuir a sua autoestima, né? Então existe esse aspecto do perdão que deve ser considerado também, né? Perdoar sempre, né? Em todas as circunstâncias, mas nem sempre a convivência posterior é possível mediante o perdão. Então, a gente pode contrastar duas coisas, né? A compaixão de Deus, né? Que sempre perdoa, e a dureza do coração humano, né? A dureza do coração humano e a imperfeição humana. Porque o perdão de Deus é perfeito, por quê? Porque é o que a Bíblia fala. Ele joga a ofensa no mar do esquecimento. Né? Agora, o ser humano não esquece. E nem pode esquecer, porque se ele esquecer, ele faz de novo. Né? Então, ele não pode esquecer, por quê? Porque ele aprende aquilo como uma lição. É por isso que ele não pode esquecer, para não cometer o mesmo erro. É o padrão de quem gosta de história, por exemplo. Né? A expressão da história humana é o quê? Quem não conhece história, repete. Né? E o padrão humano é esse. Quem esquece, repete. É só ver uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo, ou que tem uma falha de memória, quantas vezes ele conta a mesma história para você? Nossa, imensas vezes. Né? E por que ele conta? Porque ele esqueceu o que contou. Né? É a mesma coisa com a ofensa. Né? Se a gente esquecesse as ofensas, a gente ofenderia de novo.
facilmente. Precisamos nos lembrar de que Deus nos perdoa e nós precisamos estar sempre perdoando e não repetir a ofensa, né? Que Deus nos abençoe para que isso seja uma realidade na nossa vida, né? Isso. Que nós estamos concluindo o programa, né, pastor? Porque já são quase 11 horas e desejamos uma semana de muitas bênçãos espirituais, que a prosperidade espiritual seja o principal na vida de cada um daqueles que nos acompanham. É o nosso desejo. O pastor pode orar conosco? Vamos orar, aproveitando do perdão, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Né? Sim, muito bom. Vamos orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.